é o Deus que é adorado sob Petrus, a rocha. E ubi Petrus, ibi ecclesia, significa, onde está Pedro, está também a igreja. Então há aqui uma outra rocha que toma o lugar da verdadeira rocha. Cristianismo e sociedades secretas? Poderíamos resumir isso da seguinte maneira: a velha religião babilônica deu origem à Cabala, enquanto que os essênios e os outros, o gnosticismo, veio à existência e o gnosticismo foi fundado por Simão Mago. Isso vem de nenhuma outra fonte, senão a história da magia, por Eliphas Levi. Essa é uma importante fonte maçônica. Portanto, o gnosticismo foi fundado por Simão Mago. Então, esse gnosticismo, que é a doutrina secreta, foi eventualmente, através de muitas organizações intermediárias, levado até os Cavaleiros Templários. E os Cavaleiros Templários eram um grupo da Ordem Católica Romana, que foram colocados no sítio do templo para protegê-lo. E eles tinham fortes ligações com as sociedades islâmicas, inclusive com os ismaelis, os carmatitas, os fatimitas, os druzas e os assassinos. E esses são muito interessantes. E eu vou falar sobre eles quando falar sobre a conexão islâmica. As sociedades secretas, assim como os templários, tinham duas doutrinas. Uma para os Goyim e outra para os iniciados, os internos. As duas se opunham uma à outra diametricalmente. As sociedades secretas do Islã fazem exatamente a mesma coisa. Mas isso vai ser uma outra palestra. Agora, os templários, eles tinham a sua informação secreta interna, inculcada pela Rosa Cruz e pelos jesuítas. Os jesuítas, de novo, formaram e criaram a maçonaria. E a maçonaria foi criada como o braço protestante da Igreja Católica Romana. Eles não sabiam disso, eles foram enganados, iludidos, para fazer a obra que Roma queria que eles fizessem, para que Roma pudesse se sentar nos bastidores, enquanto a maçonaria fazia isso por eles, enquanto a maçonaria fazia isso por ela. Então não era ela, eram os protestantes que estavam fazendo, e não Roma. Muito esperto. Então vamos olhar agora os Cavaleiros Templários. Aqui estão algumas das representações. Esta é a demologia, o líder na época da dissolução dos Cavaleiros Templários. Era assim que se vestiam. Esse é um dos seus símbolos. E é um símbolo usado para muitas igrejas hoje. Sabiam disso? Muitas igrejas carismáticas usam esse símbolo. Isso é fascinante. Os Testemunhas de Jeová usam esse símbolo também. Vou dar uma outra palestra sobre isso. Agora vamos olhar o que o Sr. Webster, no livro Sociedades Secretas e Movimentos Subversivos, tem a dizer sobre os templários. Nós não vamos ler tudo isso, mas se você tem o vídeo, você pode parar e ler a citação. No ano 1118, 19 anos depois do fim da Primeira Cruzada, com a derrota dos muçulmanos, a captura de Antioquia e Jerusalém. Esses grupos foram fundados e foram eventualmente estabelecidos como templários. E então receberam de presente uma casa perto do sítio do Templo de Salomão. Por isso se chamam Cavaleiros Templários. Eles se tornaram uma ordem muito poderosa e famosa que controlava as finanças do mundo. Eles eram a elite bancária, se você preferir. E então, no ano 1128, a ordem foi sancionada pelo Concílio de Troy e pelo Papa. Era uma ordem católica romana dentro da igreja. Agora, alguns anos mais tarde, em 13 de outubro de 1307, essa ordem foi oficialmente terminada pelo rei da França, porque este havia descoberto o que eles estavam fazendo. O rei da França, Philippe le Bel, prendeu os templários, data de sexta-feira 13, outubro de 1307. E desde esse dia, a sexta-feira 13 é um dia de azar para o mundo todo. E as acusações feitas contra eles eram:
A cerimônia da iniciação à ordem era acompanhada de insultos à cruz, a negação de Cristo e obscenidades grosseiras. Havia todo tipo de coisas. Lembrança de Sodoma, pois aconteceu lá a adoração de ídolo, que era considerada a imagem do Deus verdadeiro. E ali estava Bafomé, este símbolo aqui de uma divindade, macho e fêmea, andrógena. A omissão das palavras da consagração na missa. O direito que os chefes leigos se arrogavam de dar absolvição e a autorização do vício não natural. Então eles tinham que amaldiçoar a cruz, pisar em Jesus, jurar aliança a Bafomé e sancionar esse vício pouco comum. Isso tudo era um crime sério naqueles dias. Então o líder foi sentenciado à morte, mas a ordem não desapareceu de fato. Mas o Papa ficou relutante em dizer isso. O ritual maçônico inclui referências aos cavaleiros templários. Por exemplo, aqui no livro Sociedades Secretas e Movimentos Subversivos, se diz: vários cavaleiros que tinham decidido resgatar o lugar santo da Palestina, dos sarracenos, formaram uma associação sob o nome de maçons, assim indicando que seu principal desejo era a reconstrução do Templo de Salomão. E a gente escuta muito sobre a reconstrução do Templo de Salomão hoje, e a história de Israel e essas coisas interessantes. Vamos falar um pouquinho sobre história. Vou levar a vocês a esse lindo palácio. Onde que vocês acham que ele fica? Fica em Jerusalém, fica em Notre Dame, no Vaticano, e é aqui que o Papa tem a sua representação em Jerusalém. É um palácio para um rei. Ali está a bandeira do Vaticano e há ali uma ala inteira que tem alguns artefatos papais muito interessantes. Agora, em Jerusalém, eu fui visitar o sítio dos cavaleiros. Aqui está o Palácio dos Cavaleiros, o Patriarcado Latino, onde eles tinham originalmente um sítio e os cavaleiros do papado agora controlam esta área. Esse é o símbolo que eles usam, que é usado por muitas religiões hoje. A Igreja Rema usa esse símbolo, por exemplo. Os guerreiros eternos, esse é o símbolo que eles usam. Ali beijam o anel do patriarca. Eles se tornam cavaleiros, como os demais cavaleiros. E eles incluem proeminentes banqueiros e indivíduos. Dentro da igreja você tem, é claro, a estátua de Júpiter, como Pedro. Notem que o pé está bem beijado. Eu não queria beijar esse pé. Por isso eu só fiquei em pé ali. É uma igreja importante porque o Papa Paulo VI e o Papa João Paulo II visitaram esta igreja, que é, claro, altamente simbólico. Ali estão as placas de o Patriarca Latino. Se vocês entrarem, há um altar interessante, e quando você olhar para o altar, você vai ver certas figuras ali. Esta é muito interessante. Vamos chegar mais perto. Conseguem ver a águia com duas cabeças? Esse também é um símbolo da maçonaria. Ali está, sobre o altar dos cavaleiros. E o que existe ali desse lado? Duas espadas seguras como uma bússola. Fascinante. Há muitas figuras maçônicas aqui. As penas da cauda, a águia, tudo lembrança do que você tem, por exemplo, no verso da nota do dólar. E todos esses outros círculos interessantes com o triângulo e com o sol ao redor dele. Os herdeiros dessa variação templária são os jesuítas. Agora, os jesuítas, é claro, são aqueles que, por trás dos bastidores, controlam muitas coisas. Eles foram fundados no dia 15 de agosto de 1534. Foram fundados por Inácio Loyola e foram sancionados pelo Papa no dia 27 de setembro de 1540. Então, eles foram criados, por assim dizer, para enfrentar a reforma. Seu objetivo era destruir a reforma. Loyola queria que a ordem fosse a campeã da unidade católica
e, é claro, da submissão ao vigário de Cristo, o Papa. Isso era absolutamente essencial. Aqui você tem a instituição da organização de Loyola pelo Papa. Nesse dia particular. E há algumas analogias interessantes que nós encontramos aqui. Aqui, por exemplo, há uma analogia considerável entre os graus maçônicos e os jesuíticos. Os jesuítas também pisam no sapato, carregam o joelho, porque Inácio Loyola assim se apresentou a Roma e pediu a confirmação da ordem. Agora, tudo que eu falo tem uma citação junto. E se alguém ficar chateado com alguma coisa que eu disser, então telefone para as pessoas que disseram isso e fique chateado com elas, certo? Então é isso que faziam e é isto que a maçonaria faz. Então você tem aqui uma ótima ligação. Portanto, quem existiu primeiro? Os maçons ou os jesuítas? Os jesuítas existiram primeiro, claro. Deveriam obedecer como que a um cadáver. As constituições repetem 500 vezes que se deve ver a Cristo na pessoa do general. E se Deus lhe der um cachorro como general, você precisa obedecê-lo como se ele fosse o próprio Cristo. Aqui está a estátua de Loyola, num retiro jesuíta, Loyola em visão, a Sociedade de Jesus constituída na Capela de Notre Dame, em 1534, agora a Capela do Sagrado Coração, em Paris, com muitas incrustações ocultistas. E aqui está o famoso juramento jesuíta que cada jesuíta faz quando ele se torna um jesuíta. Isso vai nos dizer algo sobre o caráter dos jesuítas. Ele diz, e aqui você coloca o nome, na presença de Deus e de todos os santos, juro que Sua Santidade o Papa é o vice-regente de Cristo e é o verdadeiro e único líder da Igreja Católica, etc. Também diz aqui que este poder lhe foi dado pelo Salvador, Jesus Cristo, que dá ao Papa o poder de depor reis hereges, príncipes, estados, comunidades e governos. Tudo é ilegal sem a sua sagrada confirmação. Então ele pode destruí-los tranquilamente. Portanto, um jesuíta jura que se um governo não se sujeita a Roma, ele pode ser o quê? Destruído. Eu também declaro que eu ajudarei e assistirei e aconselharei a todos os agentes de Sua Santidade, no lugar onde eu estiver, e farei o máximo para acabar com os protestantes hereges e com as doutrinas liberais. As doutrinas liberais são doutrinas pelas quais você decide em que você quer crer. Você se atribui a liberdade de tomar a sua própria decisão, em vez de permitir que o Papa faça isso por você. E isso será destruído, e todos os poderes pretensiosos. E não importa onde você me envie no mundo, eu obedecerei. E eu prometo que eu não terei minha própria opinião. Eu obedecerei como um cadáver. E eu farei guerra, secreta ou abertamente, contra todos os hereges, protestantes e liberais, como me for ordenado, para destruir e exterminá-los à face da terra. Eu não pouparei nem idade, nem sexo, nem condição. Eu enforcarei, matarei, ferverei, tirarei a pele, estrangularei e enterrarei vivo estes terríveis hereges. Arrancar-lhes-ei os estômagos e os ventres de suas mulheres. Esmagarei as cabeças de seus filhos contra a parede, para aniquilar para sempre essa raça desprezível. Parece mesmo uma promessa cristã, concordam? Uma promessa muito cristã. Será que eles fizeram isso? Bem, eles esmagaram as cabeças das crianças valdenses contra as rochas para fazerem com que seus pais se arrependessem. No Império Otomano, e essa é uma história interessante, na Sérvia, eles pegavam as crianças, eles as jogavam no ar e eles as amparavam com suas baionetas. Não eram pessoas boas. Agora, você pode dizer que era o Islã, que não eram os jesuítas. Podemos debater isso. Falaremos sobre isso em outro momento. E o juramento diz que se eles não puderem fazer isso abertamente, eles farão em segredo. É isso que um jesuíta jura. Esta é a famosa Universidade Pontifícia Gregoriana aqui em Roma. A mais prestigiosa universidade católica do mundo. Os jesuítas, em todas as suas sedes, têm essas figuras nas cavernas. Agora, no paganismo, todas as deidades saem de cavernas e têm as letras IHS, que realmente significam Ísis,
Horas, Set, isto é, a trindade egípcia. Claro que eles dizem que significa Jesus hominum salvator, Jesus o salvador dos homens. Mas não, significa IHS. E seu símbolo é o triângulo com o olho que vê tudo, representando essa divindade. Eles também usam o pilar, ou a estela, se você prefere. Eles têm o símbolo com o triângulo e o olho. O círculo interior, que é também o símbolo usado no movimento da Nova Era. Nós já vimos que Gary K. diz que a maçonaria controla o movimento da Nova Era e que os jesuítas controlam a maçonaria, ou a criaram. Esta é a Universidade dos Jesuítas em Praga. No alto dela, eles têm Atlas, não Jesus Cristo. Se você for a uma sede jesuíta moderna, eu visitei esta. Às vezes eu sou chique. Ali estou eu, tirando foto, e dentro eles têm uma figura de Cristo. Mas este não é Cristo, é Atlas, segurando o mundo sobre os seus ombros, disfarçado. Eles têm esses símbolos contra a parede ali. Este símbolo é o símbolo de Hermes. Se você tirar a cruz, então você tem o símbolo de Ísis. Temos aqui símbolos pagãos. Esses símbolos estão ali desde que foi construído, etc, etc. Ali simbolismo, Maria. O M é o M maçônico. O triângulo, Réia, a deusa. Aqui está uma igreja na Alemanha, uma catedral. Dentro você vê esse círculo com uma cruz nele. As espadas cruzadas. Tudo usado pela maçonaria. Agora, se voltarmos até a antiga Síria, essa era uma cruz proeminente, uma cruz maltesa, vem do antigo paganismo. Eles têm o símbolo das estrelas aqui, duas estrelas, uma sobre a outra, e duas cruzes, uma sobre a outra. Eles têm o compasso com uma lua, um símbolo com uma estrela nele, que é o símbolo que o Islã usa, por exemplo. Eles têm o calendário solar e a tríplice coroa. Tudo isso é usado pelo papado. As cruzes de cabeça para baixo representam a vitória de Cristo. Martelos e compassos e foices são símbolos que prevalecem no mundo. Ali está Jesus, em pé sobre o crânio e os ossos cruzados, que é o símbolo de Júpiter, o deus Júpiter.